E vamos começar mais uma aula de matemática sobre fração. E hoje, sextos anos, falaremos de frações equivalentes. É que eu pus no singular, fração equivalente. E o que vem a ser uma fração equivalente? Fração equivalente, gente. Livro A Conquista da Matemática, página 142. Calma aí, gente. 142. O que vem a ser uma fração equivalente? Eu pergunto para você. Ok, eu respondo então. A fração equivalente é aquela fração que, embora ela tenha números com numerador ou denominador diferentes, ela representa a mesma quantidade. Pode isso? Pode. E acontece. É o caso deste lindo exercício, figura, que eu fiz milimetricamente, sabe? Milimetricamente correta para você entender melhor. Então, eu disse que fração equivalente equivale ao mesmo tanto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas é um exemplo tipo assim, que não é de fração, tá? Se eu tiver quatro moedas de 25 centavos, 4 é R$1, né? R$1. A mesma coisa se eu tiver 2 moedas de 50 centavos, vale R$1. A mesma coisa que se eu tiver R$1. Olha que legal, o vizinho resolveu. Gente, é uma coisa de louco. O vizinho resolveu bater na parede agora. Fala sério, meu Deus do céu. Então, voltando aqui à fração equivalente. Só que agora vamos falar sobre fração. O que acontece com a fração equivalente? A fração equivalente é o seguinte, olha. Eu vou colorir essa primeira aqui, ó. Vocês sabem que eu coloco muito bem preenchido, como vocês estão observando. Vocês não vão fazer isso no caderno de vocês, é claro que vocês vão fazer com muito mais capricho, porque eu sei que vocês são crianças caprichosas. E aí eu pergunto, para que essa fração, esse desenho aqui de baixo, fique com a mesma fração, quantos quadradinhos eu tenho que colorir? Ouvi 3? Ouvi 4? Ouvi 2? Sim, 2. Então, eu vou ter que colorir 2. Ah, mas em cima você coloriu só 1. Então, mas esse 1 quadradinho que eu colori equivale, ó, ao nome, equivale a esses 2 quadradinhos do desenho de baixo. E para eu colorir aqui a mesma quantidade para ficar igualzinho, eu vou colorir... Ai, tadinho, esse aqui ficou magricelinho. 1, não façam assim, tá? Façam com a régua. 2, 3, 4. Nossa, pedreiros. Então, gente, não sou eu que tô fazendo esse barulho, tá? É o vizinho. Mas deixa o vizinho. Vizinhos, por favor, colaborem com os professores que estão de quarentena, pelo amor de Deus. Então, veja bem. 1/2, eu posso dizer que ele é igual a duas partes pintadas de 4, que é igual a 4 partes pintadas coloridas de 8. Então, todas essas frações são iguais. Como assim? Todas essas frações são iguais e eu comprovo isso através do desenho, ó. Pintei uma parte de 2, é a mesma coisa de eu ter colorido 2 partes de 4, sendo o mesmo desenho, tá, gente? Claro que esse daqui tá meio torto. E 4 partes de 8. É 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 8. Então,
Isso quer dizer que essa fração é equivalente a essa fração, que é equivalente a essa fração. Todas elas são equivalentes. Ah, então, pergunta. Pergunta. Faça a sua pergunta. Quer dizer que a pessoa que comeu esse chocolate aqui e o meu irmãozinho que comeu esse que estava dividido em 4 e o meu primo que comeu esse chocolate que estava dividido em 8, nós todos comemos a metade do chocolate? Sim, isso chama-se fração equivalente. Um valor equivale a outro. Fracionário, fracionário. Entenderam? Agora ficou uma beleza, ficou muito fácil, né? Mas como obter uma fração equivalente quando eu sei uma fração e só sei o numerador ou o denominador de outra fração? Vamos ver agora. Apagando esse lindo desenho que eu fiz. Apagando. Ok. Vocês viram que é só na hora da explicação, né? Eu acho que ele fica esperando assim. Ela vai explicar. Pá, 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 pá. Então tá. Olha só, gente. Nossa posição. Fala um número. 5. Ok. Fala outro número. 8. Ok. Aí eu vou colocar aqui um número qualquer. Por exemplo, 48. Eu não sei o valor deste ponto de interrogação. Ficou bonito, hein? Parece um guarda-chuva. Eu não sei o valor deste ponto de interrogação, que não parece um ponto de interrogação, mas agora parece um ponto de interrogação. Como que eu faço para saber quanto vale esse ponto de interrogação? Eu tenho que pensar o seguinte. A primeira fração, o número é menor? É. Então, eu preciso, na minha cabeça, que eu sei tabuada, lembra? Tabuada. Eu preciso saber qual número que eu multipliquei aqui, o 8, para dar 48. 8 vezes 8, 8 vezes 6. Então, eu fiz 8 vezes 6, que é igual a 48. Ah! E como eu acho de cima? Faço a mesma coisa. Por isso que eu tenho que saber um dos valores, para eu poder achar o outro, entendeu? Se embaixo no denominador eu multipliquei por 6, porque eu já sei que aqui é o 48. Nossa, que tá dando sombra, ó. E aí? Então, voltando aqui. 8 vezes 6 dá 48. Em cima eu também vou ter que multiplicar por 6. Só isso? Só. Então, se eu multiplicar aqui em cima por 6, o valor deste ponto de interrogação, 5 vezes 6 vai dar 30. Agora eu sei de onde que saem esses números. Sim, eu vou repetir. Para você descobrir a fração equivalente e você tiver, não, nem sempre vai estar no denominador, pode ser que o número esteja no numerador. Aí você vai fazer a mesma técnica. O número que você multiplicar aonde tem dois algarismos, ó, denominadores, 8 vezes 6 é 48, que já estava aqui. Então, se eu multiplicar embaixo por 6, em cima eu também vou multiplicar por 6. E se eu multiplicar embaixo por 6 e em cima por 5? Tá errado, não vai ser fração equivalente. O mesmo número que eu multiplicar em cima, eu também vou multiplicar embaixo. Porque se eu não multiplicar com o mesmo número, não será uma fração equivalente. É só multiplicar, professora? Não. Tem dividir também. Vamos fazer uma? Vamos fazer uma com divisão. Apagando. Fração equivalente, gente. A gente utiliza. Ah lá, falei que era só eu começar a explicar que o pedreiro aparecia. Mas tudo bem, tá fazendo o trabalho dele, né? Vou colocar um número aqui. 24. E aqui embaixo eu vou colocar
15. Aí aqui eu vou colocar... Não, vou colocar em cima. Eu vou colocar 8. Só pra você achar, não ficar pensando assim, ah, só tem no numerador, só tem no denominador, só tem no numerador, só tem no denominador, não tem no numerador. Não. Olha aqui, a primeira fração, os números são maiores do que a segunda. Então, se o número da primeira fração é maior do que o da segunda fração, significa que eu tenho que fazer uma divisão. Divisão. Por quê? Porque esse número aqui é menor do que esse. Se na outra eu multipliquei, porque esse era maior, era menor, entendeu? Se eu saquei maior do que era menor, entendeu? Então, eu vou dividir. Aí eu penso, qual número eu dividi o 24 para obter o 8 como resposta? Tabuada do 8, 8, 16, 24. Ah, então o que eu fiz aqui? Eu fiz 24 dividido por 3, que deu 8. O que eu faço aí embaixo? A mesma coisa. Eu não tinha que multiplicar? Não. Então aqui, ó, dividido por 3. 15 dividido por 3, 5. Aí fica fração equivalente 8 quintos. Fração equivalente é só isso? Não. Não. Vão ter outros tipos de frações equivalentes, mas que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, ok? Espero que todos tenham entendido sobre fração equivalente e até a próxima aula.